Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de grandes notícias, excelentes novidades. Vamos falar bastante sobre a partida de ontem em que o Vasco venceu o Sport por 3-1, o Vasco que foi uma equipe muito otimizada no setor ofensivo, né? Conseguiu ali marcar 3 gols no jogo em momentos que o Sport tentou tomar a rédea da partida. E a gente vai falar sobre isso porque o Pirata Verratti deu sobrevida para o técnico Fábio Carilli. Vamos trazer os detalhes desse jogo, grandes notícias, grandes novidades para o futuro do Vasco. Vamos falar sobre os próximos jogos, tabela de classificações, informações exclusivas e muito mais. Você não perde por esperar. E claro, você que está aí, peço para você humildemente, se você gostou da vitória do Vasco ontem, deixa o joinha para dar aquela moral. Você corre aqui embaixo e deixa o like só para quem gostou ontem da partida do Pirata e da vitória do Vasco. E claro, você ainda que não é inscrito, não demole. Fique muito bem informado na parte da manhã, tarde e à noite, clicando no botãozinho aqui escrito inscreva-se. Corre ali que você não perde nada, beleza? Olha, vamos falar bastante aí sobre Vasco hoje, você é meu convidado, então senta aí que a gente vai trocar aquela ideia. No primeiro comentário fixado, para facilitar a sua vida que quer completar a sua coleção de camisa do Vasco, a bezutesporte.com.br está com uma super promoção. Se você comprar 2, você leva 3, exatamente isso. O link está no primeiro comentário fixado. Se você ir aqui no primeiro comentário fixado, clicar no link, você já vai ser redirecionado para a Bezutte Sport. Beleza? Então corre lá, não perca essa oportunidade de adquirir a sua camisa do Vascão com a Bezutte Sport. Não perca. Fechou? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos aqui, graças a Deus, bons assuntos, informações muito importantes. Vou soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você que esqueceu de deixar o joinha, corre aqui embaixo. Deixa o joinha para dar aquela moral e, claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, é o tempo para você compartilhar para todos os seus amigos. Beleza? Então solta a vinheta, bora pro vídeo. Excelentes notícias hoje, grandes novidades. Vamos falar sobre o futuro do Vasco aqui nesse vídeo, porque ontem, o Pablo Verratti resolveu a vida do Vasco em campo e do técnico Fábio Carilli no cargo. O Pirata ontem marcou 2 vezes na vitória sobre o Ceará, tá na artilharia e, claro, a gente observa a importância do Pablo Verratti para esse time. É claro, a gente observou que sem o Pablo Verratti em campo, no segundo tempo, o Vasco ganhou um pouco mais de mobilidade no setor ofensivo e marcou o 3º gol. Porém, o Pirata é insubstituível. Não tem outro igual no Brasil e na América do Sul. Então, observando esse cenário, o Vasco começa o jogo ali trocando com o Sport no setor ofensivo e defensivo. Um jogo bem equilibrado até que Pablo Verratti aparece para marcar o 1º gol. Bom, a situação ficou ainda melhor do que mais uma jogada pelo lado esquerdo e o Verratti, em um lance que foi duvidoso, mas o VAR deixou claro que não houve falta, o Pablo Verratti foi lá e fez o 2º. Ali ocupando o espaço, o braço do Verratti se sobressai em cima do zagueiro do Sport, mas é ocupação de espaço, não é empurrão, não é falta. Então, acertou a arbitragem da partida, validando o gol de Pablo Verratti. O 2º, Vasco abrindo ali essa vantagem, Logo depois o Vasco leva um gol ali meio estranho, de um cruzamento que veio ali pelo lado direito da defesa do Vasco, um escanteio, A bola desviada ali do Hugo Moura e entra no gol, assim, muito estranho esse gol que o Vasco teoricamente tenha levado, Eu não consegui entender direito ali como que aconteceu aquilo. Eu estava no estádio, então a gente tem uma visão um pouco diferente de quem está na TV, não tem replay, não tem nada, e aí eu consegui observar ali um desvio ali no primeiro pau, um pouco mais para fora da pequena área, e o gol do Sport ali, o 2-1. Bom, aí no segundo tempo, o Sport começa a querer engrossar o caldo com o Vasco, Começa a jogar um pouco mais no campo ofensivo, e a gente observando ali aquele gol no segundo tempo, fazendo com que o Vasco tenha um desconforto na partida, A torcida já começa a ter uma temperatura
meio hostil com o Fábio Carille, e aí as substituições fizeram com que o Vasco tenha uma escapada ali pelo lado esquerdo de ataque, né, com o Ryan, que arrancou e marcou o terceiro gol, tranquilizando o clima em São Januário, né? Lembrando que o Sport tinha colocado uma bola na trave no início do segundo tempo ali, que poderia complicar o jogo. E claro, a gente observando esse aspecto de mobilidade no ataque fez com que o Vasco tivesse ali essa oportunidade. Agora eu queria falar aqui de forma individual. Que partida fez o senhor Nuno Moreira, tá? A gente está destacando o Pablo Verratti como o melhor do jogo, mas que partida fez o português Nuno Moreira, né? Que grata surpresa. Que jogador é esse, né? Um achado mesmo, uma contratação muito boa da diretoria do Vasco no mercado, né? A gente observa que o Garré tem ainda um pouco de dificuldade, mas vem se aplicando muito, mas o Nuno Moreira é uma contratação incontestável. É um jogador que chega para vestir a camisa do Vasco e dificilmente sairá. Vai brigar vaga com o David, né? O DVD ali depois da sua recuperação no meio da temporada. A briga vai ser feia, né? Porque o David também tem uma importância muito grande naquele setor ali, principalmente para ultrapassagens do Lucas Piton. Mas parece que o Nuno chegou para dominar a área, hein? Vamos estar aqui, obviamente, aumentando o sarrafo desse elenco, né? Que tem o Adson também, que briga por vaga lá do lado direito, junto com o Garré, junto com o Lloyd Augusto. E, claro, o lado esquerdo com David, Nuno Moreira, o próprio Ryan que entrou por ali. Enfim, temos muitas opções ali para o técnico Fábio Carille para essa temporada. A gente vai esquentar pra caramba esse caldeirão, né? Lembrando que daqui a pouco, né, no mês de maio, dia 5 de maio, Dimitri Payet vai deixar o Vasco. Não existe nenhuma movimentação de renovação contratual e, claro, né, a gente sabe que o contrato do Payet terminando em maio, dia 5 de maio, pode ser a despedida do francês, que entrou ontem, cadenciou o jogo, jogou basicamente bem, conseguiu controlar algumas ações. Teve um lance que ele poderia ter finalizado da entrada da área ali, entrou sozinho ali, poderia ter finalizado para marcar o gol, mas preferiu ali uma troca de passe ali de forma demasiada, né? O Vasco trocou muitos passes nesse lance de ataque, irritou um pouco o torcedor vascaíno, mas o Payet pode ser aí o próximo a deixar o Cruz Maltino no dia 5 de maio. Tá acabando, né? Falta pouco menos de um mês e a gente observa que o fim do Dimitri Payet vem chegando porque não existe negociações no percurso. Bom, falando sobre esse jogo, o Vasco vai para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, né? Claro, a gente sabe ainda que temos 6 jogos pela frente, mas o Vasco fica atrás aí de Palmeiras e Juventude e o Vasco em terceiro na classificação com 6 pontos. O técnico Fábio Carille enfatizou que estava no planejamento esse percurso. A derrota para o Corinthians fora, né, possivelmente um empate, e essa vitória contra o Sport dentro de casa. Já é a segunda vitória consecutiva, o Vasco ganhou do Puerto Cabello por 1-0, um jogo que não convenceu, e agora venceu o Sport em uma partida que o Vasco teve uma melhora significativa, tá? O Vasco melhorou de uma forma bem interessante. Espero que mantenha essa evolução, porque depois o Vasco vai agora enfrentar na próxima terça-feira, 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará. Exatamente, a próxima rodada do Vasco, enfrentando o Ceará na próxima terça-feira, depois de amanhã. Já tem jogo do Vasco depois de amanhã, hein? Não perca. Depois, no sábado, o clássico tão polêmico contra o Flamengo no Maracanã. Jogo difícil, jogo com polêmica, jogo que a diretoria do Vasco negociou ali um mando para o Maracanã, meio a meio, e claro, a gente vai ver a temperatura do estádio chegando esse dia 19, hein? Sábado, 6h30 da tarde. Jogo complicadíssimo para o Vasco, uma sequência agora um pouco complicada. Depois, na Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Lanús, muito provavelmente em São Januário, no dia 22. Dia 22 de abril, às 21h30 da noite. Esse jogo ainda não tem local definido, hein? Pode ser no Maracanã ou em São Januário, porque ainda não tem definição de estádio. Muito provavelmente seja em São Januário, mas existe uma possibilidade aí, mesmo que mínima, ser realizada no Maracanã. Vamos ver, eu acredito que não. Eu acredito que vai ser realizada em São Januário por conta dessa falta de jogos no estádio, né? É uma sequência que o Vasco joga com o Lanús e depois fica muito tempo sem voltar ao Caldeirão. Porque depois o Vasco vai ao Parque do Sabiá enfrentar o Cruzeiro em Uberlândia, dia 27/4, dia 27 de abril, 6h30 da tarde.
o Vasco em Uberlândia enfrentando o Cruzeiro. E no Mané Garrincha, o Vasco mandante no domingo, dia 4 de maio, um dia antes do adeus de Dimitri Payet, o Vasco recebe o Palmeiras. O Vasco que é mandante nesse jogo, tá? No Mané Garrincha, um jogo terceirizado também para a diretoria do Vasco fazer caixa. Bom, esse é o futuro do Vasco para as próximas rodadas, para os próximos jogos. Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro e Palmeiras. São 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. E falando sobre jogo, né, vou até pegar aqui o nome dele, porque é um nome muito complicado. E é um árbitro que eu não conheço. Mas a arbitragem definida para Ceará e Vasco na Arena Castelão na próxima terça-feira é o senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim. É o árbitro da partida. A gente vai estar, obviamente, observando o VAR, que é o senhor Rodolfo Toschi Marques, velho conhecido aí de jogos do Vasco. O VAR que vai operar na partida entre Ceará e Vasco. Ceará, que está bem no campeonato, e o Pedro Raul está voando baixo lá no Ceará. É claro, né? A gente vai, obviamente, observar toda essa questão envolvendo o Pedro Raul, possível lei do ex, enfim. Vamos começar a rezar hoje para afastar todo o azar no Vasco nesse jogo. O jogo que dá para ganhar. Jogar contra o Ceará, Ceará voltando da Série B para a Série A, tem que jogar, tem que se reestruturar agora nesse momento curto de preparação e, claro, a gente observa de pertinho todas as movimentações. E, claro, você que está aí do outro lado, eu agradeço mais uma vez a sua presença, peço para você deixar o like para dar aquela moral e, claro, você que quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinha a essa, bezutesport.com.br, eu vou deixar o link lá no Instagram, @Lineker_Vasco nos stories, e você em cima do lance. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.